Quando é que a gente passou a definir a régua da nossa vida a partir daquilo que funciona para o outro e não do que funciona pra gente? Eu não quero parecer monotemática aqui, mas eu não consigo não pensar no quanto que a gente ter muito mais facilidade no acesso da vida do outro, a partir daquilo que ele compartilha, mas a gente também vem compartilhando muito mais, a gente acaba se influenciando muito com isso, né? O quanto que olhar o que o outro tá fazendo acaba atravessando muito o que a gente acha que é certo ou errado para nossa vida também. A gente ganha uma nova dimensão no olhar a vida do outro. É muito fácil cair nesse lugar de buscar uma regra externa ou o que funciona para o outro e introduzir isso na minha vida sem fazer esse processo que é difícil e complexo de entender o que funciona para mim, o que cabe para mim na minha realidade, no meu contexto, na minha subjetividade. É um caminho muito mais curto, por vezes, a gente tentar pegar o que funciona num contexto externo, o que funciona para um outro e tá, então vai ser isso que eu vou fazer também. Só que isso pode custar muito alto. A gente se vê muito atualmente, com muitos conteúdos de lifestyle e que de alguma maneira vendem uma rotina adequada, uma maneira adequada de viver a vida. O que fazer, o que não fazer, como se fosse uma receita ideal. Só que ir para esse lugar pode ser muito frustrante, né? Nem só isso também, né? Eu acho que agora que tu tava falando, eu fiquei pensando muito sobre o quanto que isso fala muito dessa nossa sociedade da pressa, né? Porque, claro, a gente compra aquilo que o outro tá fazendo como algo certo, porque, bom, é mais fácil, é mais curto. Além da pressa, que também tem a questão de não tem espaço para errar hoje em dia. A gente não tem espaço para errar, querer recomeçar, admitir que a gente não está seguindo um caminho que faz sentido e que a gente vai precisar recalcular a rota. A gente olha aquilo que o outro está vendendo como certo e como funciona na vida dele e a gente quer comprar aquilo para nós sem fazer uma análise de tá, mas isso funciona na minha vida? Isso faz sentido para mim? Só que é isso que tu tá dizendo, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que eu ir lá, experimentar aquilo, me permitir. Ó, também tem isso, né? Eu me permitir fazer aquilo que faz sentido pra mim, porque talvez não vai fazer sentido pro outro. Como é que isso vai se dar ali fora? Como é que as pessoas vão receber Como é que isso? isso vai ser visto por esse mundo externo, né? Oi, eu sou a Laura. Oi, eu sou a Sara e o nó de hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre o porquê que a gente faz as coisas. A gente faz por nós, para aquilo faz sentido pra gente ou é voltado pro outro? A gente tem claro quais são os nossos limites, os nossos valores, os nossos princípios? Ou a gente pega aquilo que funciona para um outro e tenta encaixar na nossa vida, mas não funciona muito bem? Isso que a gente faz é por nós, é pelo outro, por quem que a gente está tomando as nossas decisões, né? Baseado no quê? Baseado no que faz sentido para mim, baseado no que tá funcionando pro outro, ou o que é dito como certo e errado lá fora. Eu acho que aqui talvez pode ser um lugar muito importante da gente começar a pensar, porque é uma coisa que eu trabalho muito pra mim, na minha vida pessoal, e eu trabalho muito isso com os meus pacientes também. Essa ideia por que tudo é sempre taxado como certo e errado, né? Parece que cada vez menos, de verdade, eu sinto isso de verdade. Parece que cada vez menos tem menos espaço para subjetividade nas coisas. É tudo colocado nessa caixinha do isso aqui é certo, isso aqui é errado. E aí as nossas decisões, elas ficam muito baseadas naquilo que é certo pro outro, só que o que é certo por outro não necessariamente é certo pra mim. Então, cadê a minha subjetividade aqui? Eu tô tomando essa decisão porque eu quero ou eu tô tomando essa decisão porque em algum lugar, em algum nível, por algum motivo, aquilo foi taxado por alguém ou por um grupo de pessoas como certo e o correto a ser feito? Não sei se já aconteceu contigo, imagino que sim, acho que deve ser um evento muito comum. Mas muitas vezes já houveram demandas na clínica ou pessoas querendo ter uma resposta de mas o que eu faço? Qual é a decisão certa? Qual é a postura certa? Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Entra muito nessa dicotomia e eu entendo, claro, a gente quer estar sempre certo e a gente não quer sair dos eixos, mas aí o nosso papel também de frustrar isso, falar, não sei, não existe a priori um certo e errado universal. E sim aquilo que dentro desse contexto ou dentro dessa subjetividade faz sentido. E aí quando a gente fala sobre o que nos motiva a fazer as coisas, o que está por trás dos nossos comportamentos e das nossas decisões, eu fico pensando com que clareza a gente tem para nós. Quais são os nossos limites pessoais? Até onde a gente pode ou não pode ir? Até onde não só o poder ou não poder, mas
até onde a gente pode ir de maneira tranquila e confortável, ou talvez até envolvendo um certo desconforto, mas que faça sentido. O quanto a gente só não tá pegando receitas e fórmulas prontas, introduzindo isso na nossa vida de novo, de uma maneira, num encaixe que não funciona muito bem, e isso gera muita frustração e muito essa corrida incessante de buscar o certo ou o errado, mas que talvez seja muito esvaziado de sentido. Perfeito o que tu tá falando, muito bonito isso que tu tá dizendo, e aí eu até vou, não sei se cabe aqui, vou, né, colocar uma coisa nova, talvez, de também botar um convite para as pessoas pensarem no que eu quero falar, que é isso, traduzir um pouco tudo isso que tu tá falando, da importância da gente, o quanto que a gente tá analisando o que pra gente é valor. A gente tem claro pra gente quais são os nossos valores, o que é flexível, o que não é dentro das nossas escolhas, da onde está surgindo as motivações pelas escolhas que a gente está fazendo, a gente está alinhado com o que a gente acredita ser importante, quais são os é valor, é a análise do que é valor na nossa vida. Fica o convite, assim, pra gente poder pensar, porque eu acho que, por vezes, a gente ignora e silencia muito as coisas que vêm de nós, exatamente por isso que a gente tá falando, né, de lá fora tem coisas que hoje em dia são ditas como certas ou erradas. Então, parece que falta espaço pra gente escutar o que é nosso e o que é importante pra nós. Que importante que é a gente conseguir sentar, parar, e nos escutar. Para a gente pensar na jornada da vida, a gente precisa estar alinhada com esses valores. São os nossos valores pessoais que vão nos conduzir para caminhos que vão fazendo mais sentido para a gente. Se eu tentar seguir aquilo que é do outro, cara, tem tanta coisa que está envolvida aqui na vida do outro que a gente não tem acesso. Mas se a gente tentar ficar seguindo só o caminho do outro, a gente vai se perder na nossa própria jornada. Para mim, assim, o início de tudo é a gente conseguir sentar, parar e conversar com a gente mesmo. Quais são os meus valores para tomar as minhas decisões? Então eu acho que é importante também a gente dar um passo para trás e pensar um pouco, trazer um pouco, definir um pouco o que são valores. São crenças que a gente carrega com a gente, crenças internas que a gente carrega e que elas vão servir muito como a gente está falando aqui, um direcionamento, né, para aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que a gente acredita fazer mais sentido na nossa vida, que vão nos auxiliar, nos direcionar para um caminho que vai estar coerente com o que é importante pra gente. Os valores, eles são muito diferentes de metas, não é algo que a gente alcança, e sim algo que nos acompanha na nossa jornada, que vai iluminar qual é o caminho que a gente entende como certo, diferente daquilo que é dito socialmente. São julgamentos que a gente tem que conseguir fazer com a gente mesmo. No que eu acredito, o que é importante pra mim, o que eu entendo como correto na minha subjetividade, na minha vida. Os valores vão nos auxiliar a conseguir caminhar em direção das nossas metas, que a gente consegue concluir e fazer. Os valores é para eles estarem nos acompanhando o tempo inteiro, a gente poder revisitar constantemente, entender o que para mim tá fazendo sentido. E eu posso estar dizendo, não, isso na verdade agora não faz mais, ou agora isso aqui faz mais sentido para mim. Então, valores são diferentes de metas, e eu acho que é muito interessante a gente usar a imagem de que os valores é para ser uma bússola na nossa vida. Mas da onde a gente tira essa bússola? Daquilo que vem de dentro, da nossa subjetividade, daquilo que é importante pra gente. Claro, a gente troca com pessoas. Por vezes, alguns valores, eles vão vir de família, né? A gente vai carregar valores da nossa família, do nosso contexto, né? A gente aprende também a partir de novas relações, e relações românticas, relações de amizade, relações familiares, mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que se convidar a sentar e repensar esses valores. Quais são os valores indispensáveis da minha vida agora, levando em consideração a vida que eu quero levar também. E quando a gente tá o tempo todo tentando introduzir aquilo que funciona pro outro, falando sobre a gente conseguir se escutar, não sobra espaço para se escutar, porque a gente tá enfiando um monte de informação no sentido de, bom, talvez eu tenha que ter esse valores, eu tenho que seguir uma vida dessa maneira, e esses são os meus limites, e tem que ser assim, tentando seguir de novo essas fórmulas prontas, o que prejudica muito conseguir voltar a olhar para si. A gente precisa desse silêncio para conseguir se escutar. Se a gente tá colocando um monte de informação externa e tentando fazer isso dar certo, sem esse processo reflexivo de análise, a gente não vai conseguir realmente entender para onde que essa bússola vai. Por isso que a gente traz esse convite para refletir sobre os valores, para refletir sobre aquilo que a gente consegue flexibilizar, que a gente consegue negociar, e aquilo que a gente não consegue. Muitas vezes eu já me vejo ainda por vezes, por momentos, nessa
armadilha de, ok, eu até entendo que faz sentido pra mim, a maneira como eu quero viver a minha rotina, como eu quero viver a minha vida, o quanto que é ok pra mim trabalhar, descansar, como que eu equilibro esses pontos na minha vida. Mas eu vejo uma outra pessoa, numa rede social, vivendo uma vida diferente desse modelo que eu sinto que funciona pra mim. Por vezes eu entro num lugar muito crítico de, tá, mas então o que que tem de errado com... O que que tem de errado comigo? O que tem de errado com esses limites que eu coloquei pra mim mesma, que o fulano consegue fazer tão diferente, que o fulano consegue trabalhar mais, consegue... O que que tem de errado comigo? E por isso que é tão importante a gente destacar que os limites são completamente subjetivos, que os valores são completamente subjetivos, aquilo que é negociável e negociável é completamente subjetivo. Não tem como a gente vir aqui com uma lista de regras e com um passo a passo de como ter uma vida com sentido, de como construir esse sentido, de como quais são os valores que as pessoas devem ou não devem ter, porque a gente não vai encontrar isso em lugar nenhum a não ser olhando pra dentro. E por isso que eu me identifico e sinto tanto isso, né? Porque é muito fácil a gente entrar num lugar de autocrítica, de comparação, de frustração, principalmente quando a gente não tem, talvez com clareza ou com essa força, aquilo que é importante pra nós, aquilo que não é, e que tá tudo bem, o que é importante pra mim ser diferente daquilo que é importante pra ti. Aquilo que tu consegue talvez flexibilizar, não ser algo que eu consiga flexibilizar. Aquilo que pra ti é inegociável numa relação, ser algo que pra mim não é tão importante assim. E eu acho que é muito desconfortável a gente também interagir com essa diferença, né? E aí eu quero, na mesma lógica de tu ter me feito um convite pra gente dar um passo pra trás, enquanto eu fiquei te escutando, eu fiquei com um desejo de também te fazer esse convite. Porque eu acho perfeito o que tu tá falando e super atual essa ideia de eu me comparar com o outro, né? De, meu Deus, por que que ele tá fazendo isso e isso é certo? O que que tem de errado comigo, já que eu não tô fazendo isso, logo isso é errado. Mas o convite do passo pra trás é que, por vezes, eu fico pensando que, às vezes, não é nem só essa pessoa que tá fora, mas o quanto que isso não acontece dentro de casa também. No sentido de, pra minha família é certo fazer uma coisa, pra minha família o correto é seguir um caminho, pra minha família os valores, as coisas que têm que ser feitas, o que tem que ser realizado é na forma X. Talvez pra mim não seja, e que é importante que a gente consiga também fazer esse movimento de análise dentro da nossa própria família. E aí eu fiquei pensando, né, enquanto eu tava falando agora, eu fiquei pensando quão desafiador é isso, né? A gente tá falando de se permitir seguir um caminho diferente da nossa própria família, caso faça sentido e seja importante pra gente. Se permitir também não ficar nessa comparação constante com aquela pessoa que tá ali fora. Ou seja, resumidamente, a gente precisa proporcionar espaços para nós mesmos, para a gente conseguir sentar e nos escutar. E, de novo, voltamos aqui pro escutar quais são os nossos valores, o que que a gente tá querendo fazer, o que que pra gente é inegociável ou negociável, porque isso pode ser diferente daquilo que é negociável e inegociável para minha família, pro fulaninho de tal, pra ciclaninha, mas que é importante que a gente poder fazer esse movimento, né? Porque acho que a gente vive hoje em dia num mundo que nos convida muito a se comparar, porque é muito mais fácil. Mas eu fico pensando até mesmo antes, né? Antes dessa facilidade toda, isso da nossa família, o quanto que por vezes as coisas são ditas como tem que seguir um certo caminho. E que, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que entender o que que pra gente faz sentido e qual o caminho que a gente quer seguir, baseado nas nossas opiniões. Com certeza, podemos ter influências e direcionamentos, mas a escolha final tem que ser nossa. Por isso a importância de clarear quais são os nossos valores pessoais. Só que no momento em que a gente não permite nenhuma brecha na nossa vida pra isso, e o que vem na minha mente é muito, ok, eu acordo e daí em qualquer brecha que eu tenho eu já pego o celular, e aí eu como, e aí eu trabalho, e aí saio do trabalho, bom, eu não me permito ter uma brecha mínima de tempo de respiro, que eu já tô fazendo alguma coisa, que eu já tô tentando ser produtiva, ou até produtiva no lazer, então se eu tenho um tempo livre eu tenho que usar pra ler, ou que seja, vou ficar vendo um vídeo no TikTok, mas não existem espaços e respiros para esse exercício de olhar para dentro e de refletir. E quando eu falo refletir, não é uma coisa do ok, agora eu vou sentar e vou refletir sobre o que é um valor pra mim. Não pode ser assim, mas muito mais o exercício de pensar, tá, eu tô feliz, eu tô fazendo algo que faz sentido pra mim, eu vivo uma vida que eu vejo sentido, que eu vejo propósito. Podem parecer grandes questões, mas elas acontecem no cotidiano, nesse trabalho que eu vou todos os dias. Realmente traz sentido, realmente traz propósito. Eu sempre almoço e janto no mesmo horário.
por quê? Faz sentido pra mim almoçar e jantar sempre nesse horário? Será que às vezes eu não gostaria de fazer diferente? Ou seja, níveis mais e menos complexos, mas que envolvem esse processo reflexivo da gente olhar pra dentro e buscar o que faz sentido pra gente. Mas precisam existir brechas pra isso. Brechas que permitam a nossa mente ir pra esses lugares. Porque ficar nessa tentativa constante de preencher todos os buraquinhos também entra muitas vezes no tentar evitar qualquer tipo de desconforto que pode vir desse processo reflexivo de pensar. E que bom a gente talvez olhar ao redor e ver que talvez algumas coisas não façam tanto sentido, ou que a gente só faz algo porque a gente faz, não porque tem um motivo específico, pode gerar um desconforto, mas é a partir desse desconforto que a gente pode ter ferramenta para mudança, para construir algo que faça mais sentido, né? Eu me lembrei de uma vivência pessoal minha, assim, que eu acho que se encaixa bastante com o que a gente tá falando, que aconteceu recentemente. Ano passado, eu acho que foi o meu primeiro ano em muitos anos onde eu tive muito tempo livre, assim, na minha tarde. Me via com bastante tempo livre. E eu me lembro de ter feito uma pergunta uma vez para um grupo de amigas de o que vocês fazem quando vocês não têm nada para fazer? Tipo, o que se faz, sabe? Eu posso ver série, eu tenho que ler livro, eu tenho que estar estudando, como é que se vive? E aí eu lembro de, no momento que eu terminei de fazer essa pergunta, eu ficar, mas gente, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer aquilo que faz sentido pra mim. Se eu quero descansar, se eu quero mexer no celular, se eu quero ver uma série, se eu quero ler, se eu quero estudar, se eu quero não fazer absolutamente nada, se eu quero só escutar uma música e ficar olhando a praia, sei lá. E aí eu acho que fala muito sobre isso, de quando eu me vi com esse tempo livre meu, só comigo, eu comecei a pensar o que as pessoas fazem, como é que se vive isso. Só que, na verdade, não, eu tenho que entender o que pra mim é importante, como eu quero estar vivendo, porque o que a gente tá falando, eu acho que vai para além de só pensar de trabalho, né? Vai de pensar, Claro. tu trouxe esse exemplo, né, de lazer também, ou de como viver, tudo que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo por nós, ou a gente tá fazendo porque o outro disse que é certo? A gente tá fazendo porque a gente quer fazer, ou a gente tá fazendo porque em algum lugar se diz que é assim que se vive? Eu me peguei passando por isso nessa parte do lazer, foi tão novo pra mim, depois de tantos anos, né, estudando, trabalhando tanto, de estar com tanto tempo livre, que eu fiquei muito, mas gente, credo, como é que se vive? Eu não sei fazer isso. Até que eu fiquei, tá, mas eu não tenho que estar agradando ninguém. É o meu momento livre. E eu entendi nesse processo que pra mim é essencial ter tempo de descanso dentro da minha rotina, e eu botei isso pra minha vida. E é desafiador, é muito desafiador, tá? Porque a gente vive num mundo onde ser produtivo 24 horas por dia é o certo. E eu me vi falando, pra mim é essencial ter tempo grande pra tomar um café da manhã. Claro, eu tô falando aqui num local de muito privilégio que eu pude ter a escolha de fazer isso. Mas eu me vejo lutando contra isso que é dito como certo, porque eu entendi que pra mim não é certo. Por mais que seja convidativo, por mais que às vezes eu me pego que nem tu trouxe, né, Sara? De, ai, mas o outro tá trabalhando tanto. Eu fico, ai meu Deus. Mas tá, eu volto lá, penso de novo que esse é um valor pra mim. E eu não tô afim de negociar ele, sabe? E pensa quão frustrante seria se uma amiga tua talvez falasse o que ela faz no tempo livre e tu tentasse fazer, fosse algo que não fizesse nenhum sentido. Pensa quão frustrante seria tu abdicar do teu café da manhã com calma, enfiar um monte de tarefas e ser super produtiva, mas aquilo ia ir contra que é importante pra ti. E tu ia tentar te encaixar num lugar que ia ficar muito desencaixado. E por vezes, por não fazer sentido pra mim, eu não iria conseguir realizar aquela tarefa e entrar nesse looping de frustração, de tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo, o outro consegue, eu não, eu que tô errada, eu sou insuficiente, eu não sou boa o suficiente, sabe? Quantas vezes eu já escutei relatos de muita frustração sobre eu não consigo ter constância em XYZ tarefas, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo... Claro, cada caso é um caso. Mas, por vezes, por trás disso, só não faz sentido. Só não tem um propósito. A pessoa só não consegue, a gente só não consegue ver um propósito, um sentido naquela tarefa e fica muito difícil se sentir motivado, se sentir engajado. Então, o quanto é importante, né? A gente não vai conseguir se sentir super motivados para algo que a gente não veja nenhum propósito. Por mais que sejam tarefas chatas e que, né, sem querer glamorizar, talvez eu estudar horas e horas e horas para passar no concurso, para fazer uma faculdade, talvez seja cansativo e chato. Mas se eu vejo um sentido e um propósito para isso, eu consigo sustentar de uma maneira um pouco mais tranquila. Agora, se eu estudo horas e horas e horas e eu não vejo um porquê naquilo, isso se esvazia muito e, nossa, fica
muito insustentável, muito frustrante. Por vezes esse movimento a gente problematizar também o quanto diz de realmente, sei lá, ter alguma outra questão, ou quanto diz de eu não tenho motivação porque eu não quero, porque isso não tá alinhado com o meu propósito, com o meu sentido, porque isso talvez faça sentido para um terceiro, mas para mim não faz, e aí eu não vou ter por que me manter nisso. E aí o nó que a gente estaria desfazendo aqui é de perceber essas pessoas que estão com essa luta interna, mas que quando a gente consegue perceber que, cara, essa luta não é minha, essa luta é do outro, que é importante a gente também conseguir entrar um pouco em paz com isso, sabe? De eu tô percebendo aqui que eu tô ficando muito frustrada porque eu não consigo ter constância na leitura. Mas se eu paro pra ver que, tá, mas talvez pra mim a leitura não é uma coisa que é de extrema importância e necessidade na minha vida, eu paro de brigar comigo mesma. Eu paro de me cobrar fazer uma coisa que eu não tava fazendo por mim, que eu tava fazendo do outro. E aí aqui eu fiquei pensando muito também. Pra mim é difícil, assim, eu fico às vezes um pouco na dúvida, porque eu acho coisas, tendências e coisas que acontecem aí fora muito legais e importantes, como por exemplo hoje a importância do exercício físico sendo falada muito mais. A gente tá falando da importância de uma vida de qualidade, né, saúde, exercício físico e tudo. Só que me assusta o quanto alguns discursos que a gente vê aí fora de que qualquer coisa que vá numa direção ao contrário disso tá errado. Porque, beleza, eu acho um máximo, eu particularmente acho um máximo as pessoas que acordam às 5 da manhã e saem pra correr. Só que eu não gosto do discurso que vem disso como a única forma certa e saudável de se viver uma vida, e qualquer coisa que vai contra isso tá errado, não é bom, não é suficiente. Faz sentido isso? Claro, porque é muito diferente eu acordar às 5 da manhã pra correr, porque isso tá alinhado com o que faz sentido pra mim, seja porque eu gosto de correr, seja porque saúde é algo inegociável e um valor muito importante, então eu quero me cuidar, por enfim, eu quero ter um ganho estético, eu quero, enfim, porque existe uma motivação por trás disso, que é interna, que diz daquilo do subjetivo, ou eu acordo às 5 da manhã pra correr, porque o fulano no Instagram falou que só assim eu vou conseguir ter uma rotina produtiva. E aí isso se esvazia de sentido. E eu fico pensando muito sobre isso, né? De quantas pessoas a gente enxerga tendo essas lutas, né, internas e essas brigas consigo mesmo e esses monte de nós que se nosam dentro de si porque não estão conseguindo fazer X, Y e Z, quando a gente para pra ver que, cara, essa luta não é tua. Essa luta não é tua, essa luta é porque lá fora tem alguns discursos que estão te vendendo essa ideia de ser certo, mas será que é certo pra ti? Pra várias coisas, pra tua subjetividade, pra tua realidade e a realidade de recorte social também, financeiro, todas essas questões. Vejo pessoas com uma produção de sofrimento tão intensas, quando a gente para pra ver a raiz disso, tipo, na verdade, cara, não é teu. Não é teu, uma luta que se tu tivesse te escutando, respeitando quais são os teus valores, o que pra ti é importante, talvez essa luta não existiria. E a tua relação contigo mesmo seria muito melhor. Não sei, Sara, mas eu acho que esse assunto rende pano pra manga. Seguimos construindo juntos? Seguimos.